Fala galera do GV, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre os animais mais primitivos do nosso planeta, que são os poríferos. Bom, moçada, o filo porífera ele é muito caracterizado pela presença de inúmeros poros que vai rodear, circular o corpo do animal inteirinho, certo? Bom, além disso, são os únicos animais que não vão possuir tecidos verdadeiros. Apesar de terem muitas células, ser um organismo multicelular, pluricelular, ele não vai ter um tecido verdadeiro. Isso não acontece porque ele não passa pelaquela fase de desenvolvimento embrionário chamada de gastrulação. Ele não forma a ectoderme e a endoderme. E aí o que acontece, moçada? Ele vai ser chamado de ablástico, belezinha? Livros mais antigos diziam que os poríferos eram diblástico, mas hoje em dia a gente reformou isso daí e botou de uma forma mais correta, que é o ablástico. Eles não vão apresentar tecidos, show? Se não tem tecido, meus amores, logo não vai ter órgãos. E aí já bate em um grande problema meu para com o nosso querido amigo Bob Esponja. Porque no desenho mostra o Bob Esponja contendo olhos, cérebro, coração. Tudo bem que é uma animação, mas a gente tem que ter em mente que esses animais eles são extremamente primitivos. Eles não vão apresentar nem tecidos, que dirá órgãos, beleza? Por tal motivo, eles são chamados de parazoário, um sub-reino do reino Animalia, belezinha? Como que vai ser a assimetria? Como que vai ser a divisão corporal? Bom, a divisão corporal de uma esponja, moçada, ela não segue muitos padrões. Por isso que ela vai ser chamada de assimétrica. Ela não tem um tipo específico de simetria, diferentemente de vocês. Vocês têm uma simetria que dentro da biologia nós classificamos como simetria bilateral. Se eu cortar você nesse eixo aqui, no eixo vertical, eu tenho dois lados iguais, correto? Agora, se eu fizer isso em uma esponja, não tem como eu ter dois lados iguais, belezinha? Ausência de celoma. Celoma, meus amores, se você não viu aquela aulinha lá de desenvolvimento embrionário, é muito bom você ir lá dar aquela conferida na aula de desenvolvimento embrionário. Celoma é aquela cavidade que os organismos mais evoluídos apresentam para alojar órgãos e sistemas. Como esses caras não têm órgãos, não teria sentido ele ter uma cavidade dentro do corpo, belezinha? São animais que vivem sozinhos na natureza ou formam colônias, ou seja, vários indivíduos coladinhos um no corpinho do outro, show? São animais sésseis. Sésseis quer dizer parado, ele vive ali sem muito movimento por si só. E na maioria dos casos vão ser marinhos, tudo bem? Existem algumas esponjas de água doce, são chamadas de esponjas dulcícolas, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de esponjas, da diversidade desse filo, que é um filo bem bonitinho, bem maneirinho de se estudar. Essa daqui, por exemplo, é extremamente encontrada na região do Arraial do Cabo. Bom, quais são as características mais específicas desse filo? O corpo dele vai ser revestido por uma célula chamada de pinacócito, belezinha? A nutrição vai ser através do coanócito, que é a principal célula desse filo. É só lembrar de coar. Por que coar, professor? Porque as esponjas, elas são animais filtradores. Elas conseguem criar um fluxo de água ao redor do corpinho dela, fazendo com que a água passe por dentro do corpo da esponja, belezinha? Cuidado, essa cavidade interna aqui não é o estômago, essa cavidade aqui, chamada de átrio, nem faz parte do corpo do porífero, belezinha? É como se fosse esse copo aqui, ó, beleza? Aqui, ó, essa região, ó, essa regiãozinha aqui, não faz parte do copo. O que faz parte do copo é onde tem o vidro. A mesma coisa vale para o porífero. O átrio não faz parte do corpo do porífero. Legalzinho. A água entra pelos poros laterais, também chamado de porócito em alguns livros, circula aqui pelo átrio e sai lá em cima pelo ósculo, por essa abertura maiorzinha aqui no topo do corpinho da esponja. Tudo bem até aí? Mas, professor, o que eles comem? Cara, 80% da dieta de uma esponja vem de matéria orgânica que está ali na água dissolvida. Tudo bem? Restinho de peixe, restinho de camarão, restinho de microalgas. Tudo que tiver mortinho, que estiver boiando ali, óbvio, em tamanho bem pequenininho, vai ser absorvido. Os outros 20 serão através da ingestão de microalgas e do zooplâncton. Tudo bem?
Pelo fato de serem filtradores, moçada, eles criam um fluxo de água, como eu falei. Mas como que é esse fluxo de água? Uma vez que eles não têm órgãos, né? Eles não têm, sei lá, um coração para fazer esse fluxo de líquido. Bom, o que acontece é que o coanócito, lembra dele? Coanócito, ele tem um longo flagelinho. Acontece que uma esponja tem tantos coanócitos que todos esses coanócitos começam a rodar esse flagelo ao mesmo tempo, criando uma pressão de sucção. Então, através desse movimento do flagelo do coanócito, ele consegue criar esse fluxo de água ao redor de uma esponja. Show de bola? E daí, professor? E daí, moçada, que partículas alimentares que passar por aqui, que estiver lá na água, vai ser capturada aqui no colarinho do coanócito, que é essa regiãozinha aqui, como se fosse uma telinha que segura o alimento, segura a partícula de comida, tudo bem? Pelo fato de ser filtrador, moçada, ele é considerado um bioindicador de poluição, porque raciocinem comigo, se é um animal filtrador, qualquer poluente que esteja na água estará em grande quantidade dentro dos poríferos. Então, se você vai a uma praia, a uma região aí marinha que não tem esponja do mar, meus amores, desconfiem absurdamente da qualidade dessa água, porque são animais extremamente sensíveis à poluição. A circulação, a excreção e a respiração, como lembra, não tem órgãos, não tem tecido, não tem órgãos. Então, tudo isso vai ser de uma forma bem simples, ou seja, através da difusão. Como que é o corpinho? Quem sustenta esse formatinho aqui? Bom, quem vai sustentar esse formatinho são as espículas, show de bola, que podem ser calcária ou silicosas, maneirinho? E também uma proteína típica, bem característica das esponjas, chamada de espongina. Então eu misturo ali espículas com um pouquinho de espongina e eu vou ter o corpinho, como se fosse o esqueleto da esponja. Pelo amor de Deus, não vai dizer que é o esqueleto, é como se fosse, tudo bem? É o que vai dar a sustentação. Comparando conosco, é como se fosse o esqueleto. Maneirinho? Como que é a morfologia dos poríferos? Existem 3 padrões básicos de poríferos: os ascon, os sicons e os leucon. Obviamente, meus amores, por se tratar de um animal filtrador, os leucons são os mais evoluídos. Por quê? Porque eles têm maior espessura de parede corporal. Então, ele consegue criar verdadeiras câmaras, galerias por onde a água tem que passar. Quanto mais a água passar pelo corpinho do animal, mais chance essa esponjinha do mar tem de capturar o alimento. Por isso que ela é a mais evoluída. A reprodução. Bom, como eu falei para vocês, meus amores, é o animal mais primitivo. E aí anota aí no caderninho de vocês, no resumo de vocês, que quanto mais primitivo for o animal, melhor vai ser a sua regeneração. Repetindo, quanto mais primitivo for o animal, melhor vai ser a sua regeneração. E se o porífero é o animal mais primitivo, cara, a regeneração dela vai ser maravilhosa. Não existe um animal que se regenere tão bem quanto um porífero. Olha que interessante. Se eu pego uma esponja do mar, coloco ela no liquidificador, faço uma verdadeira vitamina de esponja marinha e devolvo a um ambiente, devolvo no oceano, de cada fragmentozinho de esponja pode desenvolver uma nova esponja, tudo bem? Óbvio que isso é uma reprodução assexuada, não vai gerar variabilidade genética, tranquilo até aí? E outra característica mais interessante ainda das esponjas é que se eu pego elas, esses fragmentos, colocam juntos, aproximados, elas vão se juntando de novo e volta a ser o que era antes, volta a ser isso aqui, ó, volta a ser o estágio inicial. Isso é bem interessante. O brotamento, moçada, é quando do nada um grupinho de células aqui na lateral do corpinho da esponja começa a formar um novo indivíduo. Show de bola? E é assim que se forma, através de brotamentos, que se formam verdadeiras colônias, imensas colônias de esponjas marinhas. Tudo bem? A gemulação. A gemulação vai ser o seguinte: em situações complicadas, quando o ambiente estiver adverso, quando o ambiente estiver crítico, ou seja, quando o bicho está pegando para a esponja, o que ela faz? Principalmente as esponjas de água doce, tá, meus amores? O que elas fazem? Elas criam um cestinho
de espículas, belezinha? E dentro desse cestinho, ela coloca os arqueócitos, ou também chamados de amebócitos, que são as células indiferenciadas da esponja. São as células que conseguem se transformar em qualquer outra célula do corpinho da esponja. Na prática, são as células tronco da esponja do mar, belezinha? Cria ali esse cestinho e deixa ali guardadinho. Essa gêmula, moçada, pode ficar aí por meses, até anos, para poder se reestruturar novamente, tá? Já a reprodução sexuada, ou seja, com troca de material genético, vai ser da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que citar a vocês que a maioria das esponjas, seja de água doce, seja de água salgada, elas são animais hermafroditas, ou seja, elas têm o aparelho reprodutor masculino e feminino. Tudo bem até aí? Bom, aqui eu tenho uma esponja, duas esponjas adultas, certinho? O que acontece? Os espermatozoides, eles são produzidos a partir do amebócito, que é aquela célula que pode virar qualquer outra célula, ou, mais comumente, mais como ocorre, através do coanócito. Então, o coanócito se diferencia em um espermatozoide, libera na água esse espermatozoide tem que ir nadando, e aí, se ele pegar a corrente do fluxo de água da esponja que está ao lado, fica mais fácil para ele, né? Então, ele vem aqui e acha o óvulo que está aqui dentro, belezinha? Feito isso, houve a fecundação, joga na água, libera para o oceano uma larva. Essa larva tem inúmeros cílios, que futuramente serão os primeiros coanócitos desse novo indivíduozinho aqui. Cai em um solo, beleza? Cai lá no chão do oceano, em um ambiente favorável, ele começa a sua metamorfose, começa ao seu desenvolvimento para formar uma nova esponja, uma esponjinha jovem. Bom, meus amores, não se esqueçam de fazer as atividades online. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu estou morrendo de saudade de vocês. A gente está junto novamente para melhorar ainda mais o nosso aprendizado. Beijão, até a próxima.